Olá! Neste vídeo nós vamos falar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, aqui no nosso tema Orçamento e Contabilidade Pública. Eu sou Renato Santos Chaves, aqui embaixo deste vídeo tem todas as descrições para você acessar o nosso site, também curso Contabilidade Pública, curso Direito Financeiro. E vamos aqui na sequência. Vamos conhecer sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a gente vai abordando temas específicos sobre o orçamento público. Então vamos lá, nós vamos falar um pouco aqui sobre a tramitação do PLDO 2022, vamos falar de metas fiscais, da regra de ouro, prioridades e metas da administração pública, também salário mínimo, execução provisória do orçamento e reflexos do combate aos efeitos da pandemia. Então, lembrando que a Comissão Mista de Orçamento, a Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, quanto à Consultoria de Orçamento e Fiscalização do Senado Federal, eles produzem informativos abordando sobre os projetos de lei orçamentária. No nosso caso aqui, nós estamos abordando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, o PLN 3/2021, ou seja, o projeto de lei do Congresso Nacional 3/2021. As etapas de tramitação do PLDO 2022. Em 15 de abril, o Congresso Nacional recebeu o projeto do Poder Executivo. Então, nesse trâmite, nós vamos ter aqui nota técnica conjunta das consultorias de orçamento, audiências públicas, apresentação, emendamento e aprovação do relatório preliminar, emendas ao PLDO 2022, discussão e votação do relatório na Comissão Mista de Orçamento, até 17 de julho, discussão e votação do parecer no plenário do Congresso Nacional, depois envio do autógrafo para a sanção já da lei, e apreciação dos eventuais vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que vai então dizer como o orçamento do exercício 2022 vai ser executado. Ok, nós estamos em 2021. Eu lembro para você que nós vamos produzir aqui alguns vídeos, chamar atenção para a execução orçamentária e financeira de algumas programações do governo. Nós vamos iniciar, inclusive, no próximo vídeo, falando do orçamento do meio ambiente, tá? Mas a gente traz aqui essa abordagem do PLDO para dizer que já 2022 já tem algo em vista. Isso porque a Constituição Federal, lá no artigo 35, parágrafo 2º, 2 do ato das disposições constitucionais transitórias para o Orçamento Federal, diz o seguinte, que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, 8 meses e meio configura aqui 15 de abril e o encerramento da primeira sessão legislativa, do primeiro período da sessão legislativa, 17 de julho. O artigo 57 da Constituição Federal diz o seguinte, que o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho, que é esse primeiro período, e de 1º de agosto a 22 de dezembro, o segundo período. E diz que o seguinte, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, a gente chamando aqui a atenção sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentária para 2022 e a gente traz aqui algumas considerações importantes. A primeira delas falando sobre metas fiscais. Em 2021, o déficit primário foi colocado a meta de 247,1 bilhões. Isso mesmo, déficit. Isso piorou muito com a pandemia. Nós temos aqui que esse valor chega a 3% do produto interno bruto, tudo que é produzido no Brasil. Em 2022, esse déficit primário está previsto para 270,2 bilhões, algo em torno de 3,3% do PIB. Lembrando que 44 bilhões se refere à nova rodada do auxílio emergencial. E aí esses
44 bilhões, eles não entram nesses 270 bilhões, portanto a gente vai ter aqui um déficit, né? Quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai ter menor. Mas olha só aqui, pessoal, 2021, 2022, esse déficit, né, aumentando. E lembrando também que o resultado primário do governo central, nós temos aqui, né, sobre as receitas primárias maiores que despesas primárias, então o governo apresentava um superávit, né, e depois, a partir aqui de 2014, né, nós tivemos aqui um déficit, né, o Brasil vem enfrentando este déficit. Vou deixar também aqui embaixo a descrição para você entender sobre essas metas fiscais, resultado primário, de forma descomplicada, um artigo leve, né, que nós escrevemos sobre este tema. O ponto 2, a regra de ouro. A regra de ouro está lá prevista no artigo 167, inciso 3 da Constituição, e não admite a realização de operações de crédito, ou seja, a tomada de recursos emprestados, né, empréstimos, em montante superior ao das despesas de capital, essas despesas que servem para investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida pública, salvo quando autorizadas por meio de créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. A regra busca evitar que o endividamento público, ou seja, essa tomada de recursos emprestados, ele seja direcionado ao atendimento de despesas correntes, ou seja, pagamento de pessoal, benefícios da Seguridade, juros, custeio em geral. É como nós, na vida privada, pegássemos um empréstimo do banco para a gente pagar as despesas correntes, ou seja, uma despesa de aluguel, uma despesa de uma determinada prestação, pagamento de uma escola ou de uma faculdade. Isso são dispêndios, despesas correntes, inclusive de alimentação. Portanto, a regra de ouro, ela visa que o ente público ele não pegue empréstimos para pagar despesas correntes. Contudo, de forma similar, a LDO vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente agora em 2021, o PLDO 2022 autoriza que operações de crédito excedentes ao montante das despesas de capital sejam consideradas desde logo no PLOA 2022. Para isso, tanto a previsão de operações de crédito, que é o valor que vai ser tomado emprestado em excesso, quanto as despesas correntes por elas suportadas devem ser condicionadas à aprovação de crédito adicional. E este ponto aqui é um ponto de preocupação para que esta regra constitucional ela não seja quebrada a cada exercício financeiro e aí o governo comece a pegar no mercado financeiro esses empréstimos para fazer face às suas despesas correntes. Vamos aqui para o próximo passo. Nós temos aqui as prioridades e metas da administração pública. As prioridades e metas da administração pública federal para o exercício de 2022, depois de atendidas as despesas obrigatórias e as de funcionamento dos órgãos e entidades, consistem nos investimentos plurianuais em andamento, entendidos como aqueles constantes do anexo 3 do Plano Plurianual, que é o PPA 2020-2023. Destaca-se que os investimentos relacionados na seção 2 do PPA, né, do referido anexo 3, eles dependem da apresentação de emendas parlamentares impositivas individuais ou de bancada estadual. Então, essas prioridades e metas são as ações que o governo pretende realizar no exercício de 2022, assim como em 2021, porque a Constituição ela exige isso para que a Lei de Diretrizes Orçamentária e inclusive o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO, ele aponte quais são as prioridades para o exercício seguinte. E isso tem que ser bastante evidenciado para que a sociedade possa aferir de fato quais foram as ações de controle que estão sendo englobadas aqui em prioridades e metas. Próximo ponto que a gente chama a atenção, salário mínimo. Olha só, o valor do salário mínimo previsto para 2022, previsão de R$ 1.147, resultante da correção pela inflação de 4,27%, projetada para 2021, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. O próximo passo, a gente vai falar da execução provisória do orçamento. Nós tivemos uma situação atípica agora em 2021, quando a Lei Orçamentária Anual ela foi aprovada lá pelo dia 20 e 21 de abril de 2021, ou seja, 4 meses aí praticamente passando, e ainda não
o governo federal não tinha sua lei orçamentária para a execução orçamentária e financeira. E aí depende dessa execução provisória. A LDO, o PLDO, vai trazer essa previsibilidade e diz aqui que o PLDO 2022 permite a execução de parcela da programação constante do projeto de lei orçamentária anual, no caso de a lei correspondente não ser publicada até 31 de dezembro de 2021. Está lá no artigo 63 do PLDO. Entretanto, as possibilidades de execução foram ampliadas em relação ao disposto na LDO vigente. E o próximo passo que a gente gostaria de falar sobre os reflexos do combate aos efeitos da pandemia. Diferentemente do PLDO 2021, o PLDO 2022 não aborda de forma separada os riscos que podem afetar receitas, despesas e dívida pública em função dos efeitos da Covid-19. Apesar da expectativa do Poder Executivo de um crescimento do PIB em 3,2% neste ano e sua projeção de 2,5% para 2022, a pandemia continua se alastrando em 2021, aumentando as incertezas sobre o cenário das finanças públicas em 2022. Por outro lado, o avanço da vacinação e o pagamento do novo auxílio emergencial poderão ajudar na melhoria do ambiente econômico, diminuindo os efeitos negativos da pandemia e dando suporte ao alcance da meta projetada de crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, para 2022. Nós chamamos a atenção, então, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, que já está no Congresso Nacional. Nós temos aí muitos assuntos, como nós falamos, né, da pandemia, o enfrentamento das despesas para a Covid. Nós temos outros assuntos no PLDO, como o aumento de despesas públicas com os servidores públicos, que nós não abordamos aqui neste vídeo. Bom, nos próximos vídeos, nós vamos falar da execução orçamentária agora em 2021, falando de algumas ações orçamentárias importantes, principalmente sobre o orçamento do meio ambiente, as ações de fiscalização e também as ações de enfrentamento a queimadas no meio ambiente. Então é isso, eu sou Renato Santos Chaves, aqui embaixo você encontra todos os links para você acessar o nosso site, curso Contabilidade Pública, curso de Direito Financeiro e também os nossos artigos que nós escrevemos no site. Bom, aguardo você no próximo vídeo.